Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Raul Marcelo do PSOL. Muito bem-vindo mais uma vez ao estúdio da TV Assembleia, deputado. É um prazer estar com você, Jorge. Na verdade, revendo você novamente, estar aqui mais uma vez na Assembleia Legislativa, retornando à casa e poder participar aqui do programa da TV Assembleia, que é um espaço muito democrático, poder falar com as pessoas da Grande São Paulo, do interior, mandar um abraço especial à população da região metropolitana de Sorocaba, que contribuiu de maneira espetacular para que eu pudesse retornar à Assembleia Legislativa representando essa importante região do estado de São Paulo, e dizer que nós vamos trabalhar muito aqui na Assembleia para fazer valer esses votos que nós recebemos nesse processo eleitoral que foi tão difícil. Deputado Raul Marcelo, fique à vontade para dar pela TV Assembleia 47.897 abraços, é isso? Sim. E para nós a eleição tem um diferencial, Você sabe que no PSOL as candidaturas, e na minha em especial, são candidaturas que não recebem recursos de lobistas. Então não teve dinheiro de empreiteira, não teve dinheiro de prestadora de serviço público. Na minha campanha não teve nenhum centavo de nenhuma empresa, Jorge. Eu fiz a minha campanha inteira nas redes sociais, Então eu valorizo demais esses votos, que são votos de fato com um grau de consciência muito grande, porque não tinha material do Raul espalhado pelas ruas, aqueles funcionários, cabos eleitorais pagos, Isso não aconteceu na minha campanha, uma campanha extremamente barata, E que é um motivo ainda de maior orgulho, por representar eleitores tão conscientes que vão nos acompanhar e sabem que nós vamos fazer um trabalho aqui na Assembleia, um trabalho pela esquerda, cobrar do governo, fiscalizar o governo, mas sobretudo defender os direitos sociais e a ampliação deles, porque o Brasil, infelizmente, o Estado brasileiro, ele nunca esteve equipado para atender as demandas da sociedade. Se você pegar todas as principais áreas que a Europa resolveu nos anos 60, 70, saúde, educação, questão urbana, no Brasil todas essas áreas são precárias. Então nós precisamos fazer esse movimento que depois da Segunda Guerra Mundial a Europa fez com muito afinco, Sim. que é equilibrar a sociedade brasileira. Mas eles passaram por guerras, inclusive um esforço muito grande de reconstrução, deputado, ou seja, as cidades foram devastadas, houve também uma consciência, digamos assim, da parte da população imbuída no mesmo propósito de reconstruir-se, Parece que está faltando isso no Brasil, ou não? Como é que o senhor vê? A situação da Europa era mais dramática que a do Brasil, Porque é por conta da guerra, Países que foram quase devastados. O caso da Alemanha, por exemplo, ela foi ocupada pelo bloco soviético, pela ex-União Soviética e pelos aliados, comandados Sim. pelos Estados Unidos. Terra arrasada. Entanto, terra arrasada. E, no entanto, em 30 anos, que são os 30 anos dourados da Europa, eles com investimento pesado, principalmente na área da educação e da saúde, você tem sistemas universalistas na Europa inteira e na área da educação e saúde, que são, na minha avaliação, as áreas sociais fundamentais. E o Brasil demorou muito para começar a discutir isso. Você veja que o sistema de saúde, por exemplo, no Brasil, até o final dos anos 70, ele atendia basicamente servidores públicos, porque os trabalhadores foram empurrados pelos militares para os planos de saúde privado. Então você tinha uma parcela imensa da sociedade brasileira, que ficava à margem do processo de atendimento digno à saúde. Então nós começamos a construir o SUS nos anos 80, anos 90, o SUS recebeu muito pouco investimento, ele é subfinanciado, e hoje o resumo de tudo isso é que nós temos uma consciência grande da necessidade de atendimento do direito à saúde e à educação, mas essas duas áreas elas sofrem com poucos investimentos. Sim. Enquanto que por conta da onda neoliberal dos anos 90, que essa visão de Estado mínimo, do setor financeiro comandando os países. O mercado que regula. O mercado, na verdade, são os fundos de pensão, Os fundos de pensão não só no Brasil, mas fora, principalmente o setor privado nos Estados Unidos, Os George Soros, os grandes investidores, os bancos, Itaú, Bradesco, que ano passado, apesar da crise, tiveram um lucro de 26% acima do ano retrasado, ou seja, todos os anos aumentam. Da ordem de bilhões. Bilhões de reais. Eles emprestam dinheiro para o governo brasileiro, não é de hoje. Aliás, a atividade de se emprestar dinheiro ao governo é uma coisa muito antiga no mundo inteiro. O problema é que no Brasil a taxa de juros é muito alta. Então, para rolar essa dívida, a gente compromete quase que o nosso orçamento inteiro, por volta de 40% do orçamento. Então essas áreas ficam estranguladas e nós estamos aí desde a nova república, com a chegada do Sarney ao governo, um orçamento fiscal do Estado estrangulado, e essas áreas cada vez mais aumenta-se a pressão
para que a gente possa ter um sistema universalista no Brasil. O senhor falou Nova Então, República, 1985, lá se vão 30 anos 30 e a gente não anos, conseguiu é um impasse equalizar. que o Brasil vive. 30 anos, E vira e mexe, a população vai para a rua. Né? Por quê? Porque no fundo, esse que é o drama, esse que é o impasse que a sociedade brasileira vive. Né? Eu comecei na política no Fora Cor em 92, né? Então, eu fui muito perguntado sobre essa história do impeachment essa semana. Sim. E eu disse muito isso. Falei, olha, eu comecei na política pedindo o impeachment do Fernando Collor na época, né? Também tinha corrupção, mas o que tinha ali que ele fez uma abertura econômica, prometendo que a abertura ia resolver os problemas da população, e pelo contrário, foi, né? Aumentou o desemprego. Sim. Aumentou o desemprego porque a indústria brasileira não estava preparada para fazer a disputa internacional e o câmbio brasileiro estava valorizado na época, que é o mesmo problema de hoje, né? Agora começou-se aí uma desvalorização, mas muito atrasada, inclusive. Que o Brasil também tem esse problema. Além do impasse nas áreas sociais, a gente vive um impasse econômico, que a gente sofre da doença holandesa, Jorge. Vamos explicar para o nosso telespectador o que vem a ser a doença holandesa. São os países que, do ponto de vista da disputa comercial internacional, eles são beneficiados com matérias-primas. Né? O Brasil, historicamente, tem muito valor nas matérias-primas do Brasil. Né? Se você pegar desde o pau-brasil... É as chamadas commodities hoje. Hoje é soja e minerais. E soja... No passado a gente passou pelo ciclo do pau-brasil, depois a borracha no Pará, né? Depois a cana-de-açúcar, com muita força em Pernambuco, mas também no estado de São Paulo, o café. Sim. E hoje a gente está vivendo um ciclo importante, que foi importante principalmente na época do governo do Lula e no primeiro mandato da Dilma, que foi a valorização dos minerais, principalmente o minério de ferro, e a soja. Né? O que acontece? Como o Brasil começou a exportar muito, né, a moeda brasileira valorizou demais. Chegou uma época que estava quase paritária. Né? Para a classe média viajar, ótimo, né? Era maravilhoso. As pessoas iam naqueles outlets, né? Você conversava com muita gente. Eu fui no outlet lá nos Estados Unidos, no Canadá. Nossa, você precisa ver aquele tênis bom de marca, tal. 10, 15% do valor que é no Brasil. Que absurdo e tal. Foi muito bom para esse setor da sociedade, que pôde viajar, comprar, e foi até interessante, já comprou produtos tecnológicos. O problema é que a indústria foi arrebentada nesse processo. Porque você veja que situação que nós ficamos esse período todo. Nós ficamos com a moeda valorizada, né, o câmbio sobrevalorizado, e a taxa de juros alta. Então, aumentando o risco interno. A taxa de juros deprimiu a capacidade do governo de fazer investimento, não só em infraestrutura, mas nas áreas sociais, e arrebentou quem vive da produção, né? Que precisa de tomar dinheiro para investir. E o Brasil tem um mar de pessoas querendo empreender. Essa que é uma tristeza, né? A pessoa querendo empreender, só que não tem como tomar dinheiro emprestado. E como se livrar da tal doença holandesa, deputado? Já que o Brasil é um mar de possibilidades. É um mar de possibilidades. A doença holandesa, infelizmente, na minha avaliação, tinha corrupção também desses milhões de pessoas que foram para as ruas. Tem corrupção, mas no fundo tem uma questão econômica. Começou a ter muito desemprego e muitos jovens já começam a perceber que a possibilidade dele ter uma vida igual à do pai dele já está começando a complicar. Ele vai ter uma vida pior, ou seja, a perspectiva de futuro está colocada também. Então, qual que é o antídoto que precisa criar? Né? As duas variáveis mais importantes para neutralizar, porque é a Holanda que viveu isso, hein? Sim. Como é que ela neutralizou isso? Né? Tem inclusive um livro de um coreano, Han Chong-shen, publicado pela editora Unesp, que é Chutando a Escada. Ele faz um estudo sobre os 7 países ricos. Chutando a escada. Ele faz um estudo sobre os 7 países ricos e demonstra como esses conseguiram ascender e como eles chutam a escada para os outros países que são subdesenvolvidos não conseguirem ascender também. As variáveis fundamentais é a taxa de juros e câmbio. Então você tem que ter um câmbio desvalorizado. Estamos patinando nesses dois Agora começou, mas vai demorar uns 2 anos. Aí começou de forma forçada, inclusive, né? Porque a indústria foi arrebentada nesse período. Então, nós tivemos muito desemprego por conta disso. E a outra é a taxa de juros. Você veja que movimento errático do governo, né? De um lado, a taxa de câmbio começou a depreciar, que é importante para a exportação. Só para lembrar o telespectador, a China tem uma moeda absolutamente desvalorizada. Sim. E o Obama vai lá e faz discurso. É a fábrica do mundo, ou seja, vende para o Obama vai lá, faz discurso, Angela Merkel vai lá e pede, pelo amor de Deus, para baixar, e eles não baixam, porque eles querem industrializar o país. Claro. E é a indústria que traz riqueza, traz os melhores empregos. Valor agregado, impostos, inclusive, para os governos. Você pegar o caso do ICMS São Paulo. Então, mas ao mesmo tempo que o governo começa a desvalorizar a taxa de câmbio, né, que é o valor da moeda do real em relação ao dólar, você tem um aumento de 0,5 ponto percentual na taxa de juros, que vai ter um impacto no orçamento federal, já sabe de quanto? 10 bilhões de reais esse ano. Mas o povo nem sabe o que é o superávit primário, essa economia do governo para pagar juros. Então, qual que é o problema? Que nós vamos, qual que na minha avaliação está no fundo também dessas mobilizações? Um anseio de mudança na atual política econômica. Qual que é...
a crise, né, e a minha tristeza é que muita gente está achando, né, que foi inclusive para a rua nesse domingo, sim, que se nós tivermos medidas mais liberais, né, que nós vamos ter solução. E não é. Na verdade, nós precisamos de um giro mais à esquerda, porque mais austeridade, a Grécia está tomando austeridade, a austeridade está com desemprego de 25%. Então, na verdade, nós precisamos aumentar os gastos do governo, principalmente nas áreas sociais, porque daí o trabalhador, né, se ele tem um sistema de saúde que funciona, público, ele vai deixar de ter o plano privado, esse dinheiro ele vai aplicar na economia, vai comprar, vai gerar emprego e renda. Poupança para ele. Educação, a mesma coisa. Então, sim, o governo precisa ampliar os investimentos. Nós vamos defender aqui na Assembleia esses 4 anos, né? É um compromisso que eu assumi durante a campanha, inclusive, né? Com a região metropolitana de Sorocaba, com os estudantes do estado inteiro que apoiaram a minha campanha, sim, que nós vamos defender uma ampliação do governo dos gastos com a educação aqui em São Paulo. A POS está em greve. A POS está em greve, os professores de São Paulo ganham menos que muitos outros estados da federação. E nós temos uma situação grave, Jorge, que é o caso do professor que é precarizado, que é a categoria O, por volta de 50 mil professores, eles estão vivendo agora uma situação sui generis, que é a duzentena. Pois é, era a quarentena de 200 dias. Um ano fora do quase um ano estado. Fora, ele não pode. Ele trabalhou ano passado, eu conversei com um grupo de professores ontem. Olha, falavam assim, deputado Raul, nós trabalhamos o ano passado e esse ano agora a gente não pode trabalhar, nós vamos ver do quê? Né? Então, assim, eu vou ter que procurar na iniciativa privada algum emprego, mas a minha formação é professor, eu gosto, eu sou apaixonado por dar aula. E já conhece a rede pública de ensino e já está totalmente treinado, adaptado, portanto, não seria o caso de abrir concursos públicos e efetivar esses professores? Efetivar, dá, porque quando você efetiva tem mais direitos também, a pessoa sim, fica, consegue sai ter da precariedade. Uma visão de longo prazo. O Estado não pode precarizar. Não pode precarizar, não, mas essa área que é uma área vital, né? Se você pegar agora esse último livro aí do Thomas Piketty, né? Thomas Piketty, um livro de um francês importante. O Capital no século XXI. Todo o livro, Jorge, 700 páginas, mas vale a pena o esforço. Todo o livro ele fala da educação. A educação, para combater a concentração de renda que está acontecendo no mundo. Então, a educação é vital, é de fundamental importância, inclusive para desenvolver e para neutralizar também a doença holandesa, né? Porque na medida que você tem essas duas variáveis mais importantes do país, que é a taxa de câmbio e a taxa de juros baixa, você vai ter que ter tecnologia nas indústrias para poder exportar. Entendeu? E aonde você vai buscar tecnologia? Você vai importar? Não, você vai buscar nas universidades, nas nossas faculdades, sim, ou inclusive nos nossos autodidatas, né? Que estudaram aí, que não estão desenvolvendo a pesquisa no campus universitário, estão desenvolvendo fora, na iniciativa privada ou até de forma autônoma. Isso acontece muito nessas startups, né? Startups. Que são empresas individuais. Sim. E eu falo conhecimento de causa que eu fiz colégio técnico em processamento de dados e na FATEC. Né? Tem muito jovem aí que faz tecnologia e que resolve empreender sozinho. Então, a educação é uma área vital e nós vamos fazer uma discussão muito séria em relação a isso, convocando o secretário aqui, indo ao governo, porque é inadmissível que o estado do tamanho de São Paulo passe por uma greve agora, porque tem 50 mil professores que não podem trabalhar, né? Pois é. Deputado Raul Marcelo, aliás, brincando, uma parábola do professor Mário Sérgio Cortella, que diz que quem não acredita na educação como solução dos problemas, que tente o contrário, a ignorância, para ver onde a gente vai chegar. Mas eu gostaria de ouvir do senhor no tocante à participação do jovem nessas mobilizações de rua e principalmente pelo fato de não darem voz aos políticos. Por que desse descompasso, desse desalento com a política e com os políticos? Olha, a população está certa de ter uma crítica duríssima a todos os partidos políticos, né? Porque, em geral, na regra mesmo, é que a maioria dos partidos políticos não quiseram fazer as reformas necessárias para resgatar a nova república, né? A leitura que eu estou fazendo é que ela morreu, né? O que foi a nova república do Sarney para cá? Como que ela funcionou? Ela funcionou na base da barganha política, né? No toma lá da cá, com o parlamento. No início, o Sarney fez isso, né? Transformou o Congresso no toma lá da cá, depois o Collor veio e teve uma certa dificuldade, o Fernando Henrique fez a mesma coisa e o Lula manteve, inclusive com o caso clássico aí do mensalão, e a Dilma agora foi se descoberta a questão do petrolão, né? Então, assim, esse foi o modus operandi do ponto de vista político, né, das construções das maiorias parlamentares ao longo da nova república, e a população foi percebendo isso ao longo do tempo. Então ela olha o conjunto, se você for ver o conjunto dos partidos no Brasil, todos eles estão comprometidos com essa situação, né? Então está certo de se fazer a crítica, né? Nós achamos correta essa crítica. Claro, tem exceções aí, mas infelizmente as exceções aí são bem pequenas. Mas né? Em vez de tentar apear um presidente eleito pelo voto popular, pela maioria da população, por que não se fazer a reforma política? Então aí que está, nas soluções da crise,
aí tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa ideologização do processo, né? Porque aí tem grupos econômicos interessados em fragilizar. Em jogar, colocar como se toda a população que estivesse nas ruas está querendo impeachment da Dilma, e não é verdade. Né? As pessoas estão questionando a crise econômica, né? O baixo crescimento do ano passado, a perspectiva até de recessão desse ano. Então, estão questionando aí a questão da corrupção, os baixos investimentos sociais. O impeachment da Dilma, se você for conversar de forma séria com qualquer cidadão, ele vai perceber que não vai resolver a questão, porque não é trocando 6 para meia dúzia. Até porque você vai tirar a Dilma e vai colocar o Michel Temer. O Michel Temer é do PMDB, você tem o Renan Calheiros envolvido na Lava Jato diretamente e o Eduardo Cunha, né, que chegou à política pelas mãos do PC Farias. Eu falo isso que eu fui do Fala Collor. Quando eu comecei minha militância política, ele era do Rio de Janeiro lá e tinha as relações dele com o PC Farias já. Então, assim, isso não é a solução para o impasse da corrupção. Para o impasse da corrupção, a gente tem que pensar nas instituições, né, em reformulá-las, isso que é o fundamental. Nós precisamos avançar, por exemplo, num ponto que é de fundamental importância, que está parado no Supremo Tribunal Federal há 11 meses, de responsabilidade de um único ministro, que é o caso, por exemplo, do fim do financiamento privado de campanha, que seria uma medida excelente. Né? Por quê? Porque no limite, uma das coisas que fragilizou bastante a Nova República foi isso, que os custos de campanha, Jorge, se você for fazer uma análise... Cresceram exponencialmente? Não, em 2002, 1 bilhão, o ano passado, 4 bilhões e meio, entendeu? Então, e vem crescendo a cada ano. Então, e por crescer e por ficar caro, também excludente esse modelo? Ou seja, quem não pode pagar está fora da política. Você pegar o perfil do Congresso Nacional, você pegar o perfil do Congresso, o número de deputados empresários aumentou exponencialmente, inclusive daqueles que não são empresários, mas que lançaram mão de financiamentos empresariais para conseguir se tornar deputado, e acaba tendo na verdade, teve uma distorção no parlamento brasileiro. Não é? Você deixou de representar o conjunto da sociedade e começou-se a representar alguns lobbies. A Friboi mesmo tem uma bancada imensa. Um frigorífico tem uma bancada imensa. Também foi o maior financiador de campanha. As empreiteiras também, o sistema financeiro também. E a população não é a Friboi, nem é o sistema financeiro, né? O povo, na verdade, se você for fazer uma pesquisa, as demandas do Brasil, vai dar saúde em primeiro lugar, emprego, essas coisas. Então, só para concluir aqui, Jorge, a Nova República ela chega ao fim por esse processo, a população percebe isso e generaliza a crítica com razão, porque são poucas exceções. Não é? Agora, o que nós precisamos entender desse processo todo, e precisamos trabalhar nesse sentido nos próximos anos, é fazer com que a população que está descontente, ela consiga participar também desse processo. Bom, está na sua página pessoal, no Facebook, eu quero lembrar aqui, democracia só com participação popular. Como, de alguma maneira, atrair a população, inclusive para esse parlamento, para o seu mandato, para que ele dialogue, para que ele coloque as suas demandas, deputado? Eu acho que o primeiro ponto que a Assembleia podia fazer é cumprir o seu papel, já seria um passo inicial importantíssimo. O que é cumprir o seu papel? Nós estamos com um problema de falta de água em São Paulo já de alguns meses, porque a periferia de São Paulo está sem água já desde o ano passado. Né? A Assembleia teria que ter uma voz mais enérgica numa questão mais proativa na questão. Já devia ter uma CPI funcionando já, Jorge, desde que começou a discussão toda, porque a Sabesp, você veja um paradoxo a Sabesp, né? A Sabesp ela é sucesso na Bolsa de Valores em Nova York, sucesso. Distribui dividendos. É o que mais valorizou no mundo, é um sucesso, um espetáculo lá, né? E do ponto de vista de abastecimento, se fosse uma empresa privada já teria falido, porque uma empresa privada que perde 40% da sua matéria-prima, fecha as portas. A Sabesp tem uma perda de água tratada de 40%. 40%. Ou seja, que ela capta, é mais do que trata, coloca na cantareira. rede e não fatura porque não chega até a torneira. Porque os canos estão todos rachados, com fissuras, entendeu? Inclusive, um dos dramas de você diminuir a pressão é justamente esse, porque você pode ter a contaminação da água ali na tubulação. Mas você vai falar, mas é possível, Raul, ter uma perda menor? Em Tóquio é de 5%. A Assembleia devia, eu vou propor aqui que traga a diretoria da companhia de Tóquio aqui na Assembleia aqui, e venha a comissão da Sabesp, se eles não vão lá, tenta trazer aqui para conversar, entendeu? Sim. Os chineses vieram conhecer a CPTM no final dos anos 70, entender como é que era o negócio do metrô. Você vai hoje eles na têm China, trem de alta velocidade. 400 quilômetros de metrô, entendeu? Então, assim, você tem que pegar as experiências, não é possível. E a Sabesp está aí, né? Responsável pelo tratamento, pela limpeza do Rio Tietê, do Rio Pinheiros, até hoje a coisa não andou. Então, assim, vários municípios com problema, o tratamento de esgoto, a região metropolitana de Sorocaba sofre. Lá é a autarquia municipal. Ponto positivo para a nossa região, porque tem os engenheiros lá, né, que tem um compromisso público e a gente fez uma luta imensa. Todo histórico, um cabedal de conhecimento. Nós tratamos, o Sorocaba está limpo. O Sorocaba tem peixe, tem pessoas pescando no Rio Sorocaba, então é possível limpar um rio. Não é? Então, tem um histórico. A autarquia teve problema de corrupção, como acontece, né?
Só que ela tem um compromisso público, engenheiros ali com 30 anos de carreira que estão trabalhando e tem um movimento na cidade que não deixa privatizar. Então, está lá a autarquia municipal. Qual que é o drama nosso? O drama é que a represa Itupararanga, que abastece a região metropolitana de Sorocaba, ela é uma represa que não está com problema de falta de água. No entanto, as nascentes, elas começam em Ibiúna, passam por Ibiúna, Vargem Grande, que são municípios que não tratam esgoto. Aí você vai olhar, e são atendidos pela Sabesp esses municípios. Os municípios que estão na cabeceira da Itupararanga, você sabe para quanto está sendo previsto os investimentos para tratar o esgoto? Para 2036. É uma piada isso, né? Uma empresa do tamanho da Sabesp. Então, assim, qual que é o drama da região, principalmente Sorocaba, é que a nossa Itupararanga recebe muito esgoto dos municípios que são atendidos pela Sabesp. Toda a poluição difusa que cai nos córregos, nos rios. A Sabesp não trata o esgoto dos municípios. Vai parar então, assim, um primeiro passo para a Assembleia é começar a participar desse processo. É intervir no que de fato decide a vida do cidadão. E a água é uma questão vital. Então, trazer a Sabesp. Tem um curso, está em curso na Suíça a investigação do trem-salão em São Paulo, da CPTM, né? E a gente não entra nesse assunto. Então nós precisamos, inclusive a bancada do PSOL está propondo 2 investigações, uma em relação à CPTM, na questão da CIMES, né, o escândalo de desvio de recursos, né? E a outra na Sabesp, que é uma forma de mostrar que nós estamos lutando pela transparência e combatendo a corrupção. Sim. E o segundo é abrir para a participação da sociedade, né? Criar uma ouvidoria seria um passo importante, chamar a sociedade para participar das discussões, fazer reuniões itinerantes, entendeu? Ouvir propostas do presidente eleito, Fernando Capês. Que eu acho que se forem levadas à frente vão ser muito importantes, mas vão sofrer resistência. Vão sofrer resistência, porque nós sabemos que existem setores conservadores que estão aqui na Assembleia Legislativa, inclusive com assento com representação parlamentar. Então, chamar as nossas universidades para discutir muitos assuntos, porque, é claro, do ponto de vista legal, nós temos muita competência nos municípios e grande parte das competências constitucionais estão no Congresso Nacional, mas tem uma margem enorme para a Assembleia debater. Nós devemos chamar aqui o Fórum das 6, as nossas 6 universidades públicas, para discutir a situação do ensino, pesquisa e extensão no Estado de São Paulo. A Unesp passa por dificuldade. Aliás, a discussão muito pertinente que, com a queda de arrecadação, fala-se em 200 milhões a menos no orçamento das 3 universidades públicas paulistas. Que vai abrir uma crise no Fórum das 6 imensa, né? Porque você vai ter pressão dos servidores públicos dessas universidades, para que tenha reajuste salarial correto, tem inflação, né? Você tem as pesquisas que já estão em curso, e a crise vai ter um impacto grande. Então, a Assembleia tem que chamar as nossas universidades, porque o ensino, pesquisa e extensão é um tripé fundamental para o desenvolvimento. Mas não seria o caso de também provocá-las para ativar o desenvolvimento paulista, ou seja, azeitar a máquina, trazer as soluções que estão dentro dessas universidades? Com certeza. Ou seja, chamar as universidades como parceiras do poder público? Sim. E nós vamos trabalhar nesse sentido aqui na Assembleia, viu, Jorge? De fazer essa ponte com as instituições de ensino. Sim. Eu tive a honra de ser o representante do Fórum das 6 aqui na Assembleia, que na discussão das peças orçamentárias, quando eu fui deputado, ao longo dos 4 anos. Os 4 anos. Os 4 anos, dialogando com elas, e nós vamos continuar esse trabalho. E eles acompanharam as audiências públicas do orçamento, públicas, a emenda, sugestões. A histórica emenda, que acompanha a nova República inteira, né? Desde a Constituição do Estado de São Paulo, a nova Constituição do Estado de São Paulo, que é para aumentar o repasse do ICMS dos 9,57 para 11,6, então tem essa luta histórica, nós vamos encabeçar essa luta aqui na Assembleia. E a questão da saúde também, porque nós estamos vivendo uma crise grande no interior, e aqui em São Paulo já começa a crescer. O meu município, Jorge, já tem 5 mortes, Sorocaba, e 12 mil pessoas contaminadas com a dengue. Já estamos falando da dengue, estamos falando da dengue. E é de responsabilidade da Assembleia, porque a Secretaria Estadual de Saúde precisa intervir nisso, ela precisa ajudar os municípios. Sorocaba está com crise humanitária, não é? Não vai dar conta, os postos de saúde em Sorocaba estão abarrotados de pessoas, porque a dengue, além de causar uma dor terrível, se for dengue hemorrágica, a pessoa pode até vir a falecer. Então, é uma situação dramática, não é? E a Assembleia precisa intervir, não só Sorocaba, são vários municípios do Estado de São Paulo que estão passando por essa situação. Então, são questões importantíssimas que a Assembleia pode dar sua contribuição, e na medida em que ela dá sua contribuição pela transparência, defesa de um Estado, de fato, que seja de bem-estar social, que provenha as áreas sociais, da tecnologia, do desenvolvimento, a sociedade reconhece e vem participar da política, sobretudo os jovens. Os jovens gostam de debater política. Você olha nas redes sociais, as pessoas querem discutir. O jovem não gosta da politicagem, do toma lá da cá, da mentira, não é?
da conversa superficial, que é uma discussão profunda. Já não há mais espaço para isso. É. Tá ok. Deputado, muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes à TV Assembleia, sempre um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, Jorge. Eu conversei com o deputado Raul Marcelo do PSOL, você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.